Oi, gente, entrei para última live da semana. Vou esperar meu amigo, meu convidado, Guilherme Salviano, chegar por aqui para a gente começar. Oi, Lúcia, tudo bem? Oi, Ana, vou esperar a galerinha entrar, tudo bem? Vou cenar para vocês aqui, esperar o Gui entrar. Olá, tudo bem a todos? E aí, Gui, chegou? Então vamos lá, eu vou já chamar o Gui para a gente começar, peraí. Vamos lá. Hoje a gente está um pouco mais cedo, 5h30, porque hoje é sexta e eu quero sextar, sabe, Guilherme? Ah, Aonde? apostos, A super apostos. aposta. O que eu vou fazer nessa vida? Ficar em casa. Ué, Sextar na minha varandinha aqui do não apartamento. Pô, é, ainda tenho varanda, tenho um puta privilégio. Ai, desculpa, eu falei palavrão, mas eu tenho um privilégio, vai, vamos dizer assim. é Tudo bem? tudo bem, Camilova. Ah, então É o tá Sol em bom. Câncer, é o eclipse em Câncer, Mercúrio retrógrado em Câncer, é o sextar doméstico, né? É um cestar totalmente doméstico sem opção nenhuma, na verdade, né? Você não tem opção. Ou Não, você cesta em casa, ou você cesta onde, né? não, tem opção, Netflix, Prime, Netflix não sei o que lá, né? Ah, entendi. Telecine Pipoca, você vai variando, né? A final do campeonato de 99 ou a de Ah, 2000 você e fica. não sei o que. Ah, eu não gosto de. Eu não sou muito do esporte, meus filhos Ou da, aí já For, nós vamos. ou da Fórmula 1 antiga, ou a corrida de 90 e não sei o que lá. Por Ai, aí gente. vamos. Outro dia meu marido estava vendo um jogo de vôlei de 1900 e Guaraná com rolha. Eu falei, mas gente, qual que é a graça? Você já sabe o resultado, assim. Nossa, tem muita graça. Ai, Gui, eu não acho, sabia? Ainda Gente, eu mais. detesto spoiler, por exemplo. Eu não gosto de saber o que vai acontecer. Eu quero a novidade, né? Assim, então, quando eu já sei o que vai acontecer, eu já não faço a menor questão, sabia? É que tem coisas que a gente não vê, por exemplo, jogo de Brasil e Cuba, por exemplo, tem as cubanas que provocavam, saiu na Ah, porrada. isso eu lembro. Aqueles detalhes que a gente gosta de rever, vale a pena ver de novo, entendeu? Olha, só tem gente boa aqui, ó. Tereza Caval chegando, a Alê Ó, chegou aqui. Minha mãe, Tereza, olha sua aliás, mãe, deixa eu falar uma coisa. sou O fã dela. Guilherme, o Guilherme, ele foi pedido, tá bom? Aqui nesse perfil. Acho que a gente vai ter que fazer uma conexão todo mês, né? Tipo ranking, assim. Ele tem. Oi, tudo bem, gente? Olá, Ele tem diva. a diva. Então, ele tem assim um fã-clube, né? Então, ele é pedido, assim, as pessoas requisitam. Então, eu trouxe ele de volta, porque ele tá me devendo dinheiro, então eu chamo ele bem, não é brincadeira. É mentira, Vou viu? pagar, vou pagar no PicPay. Você vai me pagando nas Vou lives, tá, pagar em Guilherme? 36 vezes, quando a pandemia acabar. É. Ah, então... Não, eu falei, gente, uma amiga minha ontem falou assim: é impressão minha? Ou a gente tá com, assim, nessa quarentena tem mais eclipses? É que as pessoas prestam mais atenção nas Foi, o que eu- lives, né? foi o que eu falei pra ela. Eu falei, não, é que acho que nunca na sua vida Você deve você ter ouviu ouvido tanto tanto. falar que tem eclipse semestralmente, que tem Mercúrio retrógrado tantas vezes de 4 em 4 meses, As pessoas estão né? ficando especialistas em astrologia, não é? Com certeza, a concorrência está aumentando, né? É Você vê que é igual. tudo uma questão de foco, né, Gui? Assim, onde a gente põe. Igual quando você compra um carro e aí você começa a ver vários carros iguais ao seu, e porque aquilo virou uma referência, né? É igual os transportes por aplicativo. O pessoal que perdeu emprego, perdeu empresa, estão tudo Uber agora, né? Sim, tem que se E, virar, né? e o pessoal tá virando expert em eclipse anular, Mercúrio Já retrógrado, sabe até tudo, quando é penumbral, solstício, né? lua balsâmica. Então, esses termos, assim, eles já começaram a ficar populares, né, Gui? Daqui a pouco vem a lua Roberto Leal, a lua cigana, a lua Magal. A lua Magal. Eu Não, quero. aliás, eu acho que essa alunação ela é meio Magal, né? Porque se você for pensar que é uma alunação canceriana, né? Tudo naquela vibe, É, fazendo uma tensão com Marte em Peixes, eu acho que
tem um fundo Marília Mendonça nessa alunação. É uma lua bem nostálgica, uma alunação bem Não nostálgica, né? é? Você sabe que esses dias eu achei umas lives assim retrôs, bem curiosas, né? Lives Tipo, retrô? live Nico Rezende, sabe? Live de gente. Ah, de gente. Ah, entendi. Músicas do passado, né? Um pessoal fazendo live Ah, você assim. tá adorando, então, né? Né? Tô com a rinite atacada de tanto pó. Tô, com tô com a rinite atacada de Tem tanto live que poe. vem com pó, né? Vem com a Eu vi a poeira. live do Fábio Júnior Pois é, no Dia dos Namorados. eu vi do Nico Rezende, cara. Essa é pior que eu, só falta a Jane do Bock agora. Não é, eu veria, essa eu veria. Eu sei que você veria. Ai, gente, ó, desculpa aí a brincadeira, mas a gente gosta de se divertir, né? Não, estamos no clima do Gente, time olha, canceriano. aliás, humor eu acho que é o que salva a gente de qualquer coisa. Assim, eu sempre falo que se a gente consegue dar risada na desgraça, a gente eleva a nossa vibração, né? Você pode ver É, que todas as pessoas que praticam yoga há muito tempo, monges e tal, eles sempre falam, medite assim, com uma cara boa, não faça cara feia, dê risada na meditação. Até o Ale que tá aqui, né? Fez a meditação grande Alê! do sorriso interior. Mas, gente, é verdade isso. É, Eu acredito, não, eu pratico, na verdade, né? tem uma história que mesmo que você sorria ainda que de uma forma não tão entusiasmada como espontânea, o riso, a transmissão cerebral, ela capta o seu riso, né? Que de alguma maneira atrela ao humor, né? Sim, E tem essa curiosidade que o humor é algo ligado a gêmeos e câncer, né? sim. No sentido do emocional e do nervoso, do sistema nervoso, né? Então, por isso que É, o muita riso é gente, nervoso por isso que e o muita riso gente ri de, frouxo. por isso que muita gente ri de desespero, né? Igual a música do Frejá, que rir de tudo é desespero. É desespero. É, claro, né? Também não é esse riso bobo, né? Porque tá tudo, né? A casa tá caindo e você tá dando risada, né? E é um riso debochado, também não. É um riso desesperado Um também. riso desesperado. Eu acho que a gente tá rindo por quê? Porque nós estamos com um céu tão fofo, né, gente? Tão querido. Né? Aliás, esse ano, assim, eu não sei, né? Eu tava dando uma geral na efeméride do ano, assim, até eu falei, nossa, tá legal o processo, assim, né? Eu grifei várias coisas, eu falei, ai, Desde o ano passado a gente estava olhando esse céu meio com uma lupa de sim, relojoeiro, né? Dali, sim. Carlos Falcão, bem-vindo. Ai, que legal. Não, o Gui eu falo, eu vou fazer um fã-clube seu, viu, Guilherme? Ah, Vamos, não. eu sou a presidente do fã-clube, tá? Quem quiser entrar, eu já sou a presidente, já me intitulei. Quanta honra, quanta honraria. Ah, Gui, vamos O lá, bom, enche sua bola, bom, pô, você é bom que bom vai pra ter. caramba. Nós Ô, somos, Gui, né? então, mas ó, assim, você é um super pesquisador. Aliás, eu não sei se vocês aqui que estão assistindo, vocês viram esse último poll. Não sei se foi o último, acho que foi o penúltimo, porque o último foi o das grávidas, né? Que você sempre coloca. Das grávidas de gêmeos, né? Dos bebês de gêmeos, O bebês de aviso às câncer. gestantes, aviso às gestantes. Eu Avidas faço gestantes, é, uma isso. palhinha Hum, semanal, É, mensal. e sempre muito com super bom humor, assim, que é uma delícia ler. E não, no post anterior que você falou sobre Atibaia, que eu achei assim, o Ah, é! Guilherme, ele foi atrás do mapa, né, da fundação Não, de mas Atibaia. Eu mas achei incrível. que foi intrigante, né? Porque eu sigo o Twitter, né? Eu acompanho o Twitter. E tinha muito comentário sobre Atibaia no Twitter, uma porque Uhum. a reincidência Não, gente, essa é inacreditável, né? a reincidência Inacreditável. do Lula, né, pela questão do sítio, e agora o Queiroz Claro. tendo se encontrado lá. E Atibaia é uma cidade canceriana, né? Com Nossa, então, eu achei super curioso isso, né? Sol em Câncer, Vênus, Mercúrio retrógrado em Câncer, Vênus retrógrado em Câncer. Então, nós Incrível isso. estamos com um período de Mercúrio, Vênus retrógrado e tudo acontecendo lá, né? Tudo o foco, o eclipsou, a coisa eclipsou lá, né? E calhou de bater também com todas as informações, porque eu podia achar lá a informação da cidade e não dá nada, né? Não vê nada. Sim.
E tinha lá Saturno em Capricórnio, teve o retorno de Saturno, teve toda essa história do sítio do ex-presidente lá também, Uhum, nesses últimos 3 anos, né? uhum. Então, desencadeou uma conglomerância ali por Atibaia astrológica que bateu assim com tudo que vem rolando por lá também, né? É, porque a gente fala que esse clima de eclipse, né, só para trazer os dados, né? A gente vai ter um eclipse solar no dia 26, dia 21/6, né? Eu falei, eu fiz 21/6, saiu 26. Dia 21/6, que é domingo, a 0 grau de Câncer, né? Às 3h41, horário de 3h41, Brasília, isso, né? Horário de Brasília. certo. E a gente já sente, né, os efeitos do eclipse antes, né? E depois Uns, também. uns que é de 15 dias já, um mês antes, né? Isso. É. Normalmente quinzena já impacta, né? Já tem situações, né? E Né, esse eclipse, ele é o último que ocorre, né? O próximo, né? Nesse eixo Câncer-Capricórnio, que foi onde aconteceram os eclipses do ano passado, né? E a gente teve esse anterior que a gente teve, né? Lunar, que já foi no eixo nodal, né? Que Gêmeos, Sagitário, e os próximos lá em novembro serão serão nesse mesmo eixo a eixo. partir daí, né? Então É, eu sinto que esse eclipse, o eclipse ele sempre traz o escondido, né? Por isso que essa história de Atibaia é interessante, né? O cara tava escondido, né? tava. Aí o sol eclipsa, né? Ou seja, aquilo que tá, né, na penumbra, que tá escondido, ele acaba sendo revelado depois. Então a gente já tá Sim. nesse clima. Então o cara tava lá chuchado na Atibaia, achava que Regada a morangos e laranjas, né? Que tem bastante com Atibaia, ar puro, né? Eu vi umas com fotos ar dele fazendo puro. churrasco, assando peixe, tá uma Todo delícia. um lance caseiro, todo um lance canceriano na jogada, né? Pois E é, né? Fala, Gui. não é isso, e desencadeou, né? Veio meio, se revelou, se não me engano, acho que o Carlos Holanda deu uma pincelada nisso. Hum. A gente achou a data do Queiroz. Deixa eu ver Ah, se eu. vocês acham... Gente, esses astrólogos são incríveis. Eles vão em cartório, eles têm uma rede assim, né, subterrânea de De dados. pesca, de pesca é quase um manifest, né? Aquela Como série do. chama aquele? É igual na internet, né? Que tem o oficial e o não oficial, que eu nunca lembro o nome. Mas é a subinternet, né? Os, É os a in- intranet, né? intranet, é. Então, os Acho que astrólogos, é. tem astrólogos que eles têm isso. Eles acham dados que vocês não têm noção. Ele achou. Não, a gente Você tá achou com o a mapa data aí, só. né? Não é o mapa, é só a data. A data de nascimento, né? Acho que era 8 de outubro, ele é libriano ainda, Uhum. o rapaz. Quer ver? Vou ver se eu encontro aqui. 8 de outubro Hum. de, de 65. Não. Tô vendo um post da pessoa errada, o Mercúrio retrógrado aqui. Além de tudo, aliás, ó, Sério? eu vou mostrar a minha camiseta, porque agora tá cortada, mas eu pus uma camiseta em homenagem ao Mercúrio Retrógrado, que é justamente a Mafalda, né, que eu amo, que ela é super mercurial, não sei se vocês acompanham, né? E é muito esse retrógrado desse Mercúrio canceriano também é isso, né? Assim, são essas Mafalda. confusões familiares, né, Gui? Vamos pensar nisso também, né? Documentos, confusões familiares, esse diz que me É, diz que. Aliás, isso é uma atenção mesmo que a gente tem que tomar, né, nessa frequência, só para saber. Mercúrio entrou em retrogradação ontem e fica até dia 12 de julho, né? Então ele vai ficar isso, um bom tempo. isso. E Então, como ele tem a prévia, né? O dia 17 ele estaciona, né? estaciona. Ele ainda tá. Esse é um dia que a coisa já começa a meio fervilhar, né? Uhum, Dá aquela trava de sistema às vezes, né? As comunicações ficam já meio oscilantes, né? Vi pessoas na live ontem que o computador travou, não acessava. uhum, Assim que eu entrei com a minha irmã, o áudio não tava, o áudio dela não funcionava, mas coisa de 1 minuto já voltou. E uhum. e teve uma curiosidade que eu li como é que é o nome da astróloga, uma colega do Rio, a Paula Bellumoni, ela, Ah, sim, eu li também.
ela disse que Mercúrio retrógrado, esse é um tempo de retrogradação de Mercúrio mais longo, Mais né? longo, né? Que é mais difícil, ela falou, né? Para ajudar, né? A gente já está com uma, uma, O Guilherme não cria pânico, pelo amor de Deus. a gente já, Oi, Bê. eu ia falar uma coisa, mas eu vou deixar Ah, para depois, para enquanto a live estiver passando, que é uma coisa É, assim bem em- curiosa então, desse eclipse, desse eclipse, vou desse deixar alguém falar do eclipse. eclipse. Agora, Gui, que você que é um investigador, que a minha mãe falou que você é um detetive, Um porque abração para tua O mãe. Guilherme, ele tem um estélio na casa 8. Então a casa 8 é a casa das investigações, né? Tipo, gosta de um Harry Potter. Minha professora de yoga tá aqui, Beatriz. Beijo, saudade, estou fazendo as aulas, não no horário certo, mas eu faço. Depois eu pego a gravação e faço. É verdade, eu fiz hoje, inclusive. E a gente tá com muitos retrógrados no céu. Você lembra de um céu assim com tantos retrógrados? Porque a gente tá com Júpiter, Saturno, Plutão, Vênus, que está terminando, né, o processo, Vênus agora e Mercúrio, e a gente Mercúrio, vai ter Netuno dia 23, né, entrando em com 16. retrogradação. É, É não me bastante lembro. coisa. Eu não lembro, assim, às vezes lembro não, eu vejo. A gente pega, às vezes, uns mapas de cliente, né, que tem vários Sim, tem planetas meia retrógrados e dúzia. tal, Mas eu não me Sim. lembro, assim, de ter esse céu tão Não, retrogradado, né? com Tipo meia marcha dúzia, ré, né? com meia dúzia, eu lembro de pessoas, mas de uma Sim. época assim, pode ter sido uns quatro ou cinco, mas é algo de reposicionamento, né? É algo de, às vezes, uma certa estagnação, porque como tem bastante, né? A gente vai ter, tem um Netuno no dia 23, se não me Dia engano, vinte e né? três do 6 vai até dia 29 de novembro. É, Esse. os lentos, quando eu noto retrogradação, Uhum, o dia do estacionário, normalmente eu vejo questões econômicas darem uma travada, bolsa oscila, despenca, uhum, sabe? uhum. Tem sempre alguma curiosidade de mudança de ritmo, né? Mudança de movimento, né? Eu sinto, bem, nesse todo, né, assim, né, generalizando esse momento, né, que a gente está sentindo literalmente isso, que é uma revisão de tudo, né? Claro, são assuntos antigos que voltam, então a gente vai vendo coisas que pareciam que estavam resolvidas e voltam, né? Pessoas que estavam escondidas aparecem e vão aparecer mais, com certeza. E no geral, né, assim, a gente está numa revisão, né? Eu falei de freio puxado, na verdade, a gente está dando uma ré, né? Então, assim, você está vendo, você já viu o cenário, aí você começa a olhar ele de novo e você começa a reparar em coisas que você não tinha reparado antes. E aí, essa revisão que a gente vem falando, que eu acho que está todo mundo fazendo, de valores, né? Hoje eu vi um post de uma blogueira, assim, porque, gente, o símbolo está em tudo. Então, ela falou assim: sonho de consumo antes da pandemia, uma bolsinha Chanel. Sonho de consumo agora, aquele aspirador robô, sabe assim? Então, é dessa coisa mais besta que você fala assim, ai, gente, que bobeira. Mas não é, porque aí a gente está falando de valores de vida, né? Sim. Porque assim, será que não é mais interessante eu cuidar da minha casa, da minha família, ficar mais tempo com os meus filhos, né? Do que trabalhar igual uma louca para comprar uma bolsa que custa 10 mil reais, entendeu? Eu acho que E você não vai sair também na pandemia para levar a bolsa também, né? então, mas aí é outra coisa, né? Você compra a bolsa para quem? Para você ou para os outros? Pois é, Porque se exato, você realmente exato. percebe que não tem a necessidade e que aí, assim, a partir do momento que você não está se exibindo, você não, aquilo não faz mais sentido, será que você comprava para você mesmo? É Porque, né, verdade. tinha essa frase também, não, eu faço para mim, eu cuido, eu faço, né? Mas não sei se era bem assim, por isso que eu tô falando. Essa revisão, né, de Júpiter, que vai falar de valores, que fala de conceitos, que fala de, né, das nossas crenças, do Saturno, que vai falando das nossas estruturas, daquilo que a gente conceitua como sendo certo e que a gente está revisando, do Plutão, que vem trazendo transformações e mudanças há muito tempo e vai continuar fazendo isso, né? Até Reforça, né? reforça, Vai ter né, um Gui? reforço, a conjunção, a trinca conjunção volta mais Volta forte entrando em julho. De julho a outubro eles ficam mais próximos mais do próximos. que antes, né? Vai ter Uhum, uma participação especial de Marte quadrando aí na série Friends, né? Da galera, né? Porque o uhum, Marte vai ingressar em Áries.
vai ser um pouco o serial killer da história. Eu acho que ele vai acelerar. Eu acho que esse Marte pisciano agora, ele tá trazendo um pouco dessa confusão, até porque ele tá junto com o Netuno, né? Então, Sim. é aquelas coisas que a gente sabe, mas não sabe para onde ir. Eu mesmo estava ouvindo uma entrevista agora, de uma política, e ela estava falando assim, eu também não sei eu não sei o que vai acontecer. As palavras são sempre essas, né? Eu não sei, eu não tenho certeza, eu acho que é isso, mas eu também não sei se é isso. É um que fala um negócio, o outro desfala. Então é Sim. um pouco confusa, a ação não fica clara, né? Não fica, ela fica meio enevoada. E eu acho que a hora que o Marte entrar em Dúbia. Áries, aí começa uma aceleração, uma resolução, as coisas começam a tomar um A formato. desatar. Mas eu É, acho que é meio carta do enforcado esse ano, né? Aquela coisa que o enforcado ou pendurado, né, no tarô, na verdade é o pendurado, né? Ele chama enforcado, mas ele tá pendurado. Que é uma carta que quando a gente tira, ele faz a gente parar e rever os nossos conceitos, né? Né? Eu se a professora de yoga estiver aqui ainda, a B, que é o invertido sobre a cabeça que a gente faz, né? A gente tira o pé do chão, põe a cabeça no chão e você começa a rever a vida de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. E eu acho que é muito isso que a gente está sentindo agora. A gente está se revisionando o tempo inteiro, né? Que não é fácil, é um movimento que exige muito autoconhecimento, muita introspecção, muito voltar-se para si também. E quem sente essa falta desse trabalho, realmente são as pessoas que estão ficando desesperadas, que estão ficando ansiosas demais, deprimidas, porque a gente precisa desse core, né? Que a gente fala, desse enraizamento aí, e tem que correr atrás mesmo, cara, não tem é, jeito. engloba aí um ciclo Marte-Netuno, né? Porque é uma conjunção. Tudo que Marte faz conjunção é bienal, né? Uhum. Então ele meio desata alguma questão aí dessa névoa, né? Dessa nebulosidade, essa se cair o véu, né? Sai Uhum. o véu das questões, né? Sai o véu do que não era visível, né? E eu noto Uhum. também muita gente com essa sobrecarga da própria energia que Sim. não se vê, né? Muita gente Uhum. muita gente que questionando a questão do sono, gente com Insônia, né? insônia constante, né? Sim, Porque é algo natural, num sim, sentido coletivo de ritmo, né? De sim. corpo, de né, dormir, de fazer as coisas, né? Tem um impacto aí também. E eu acho que agora, com Mercúrio junto ao eclipse, né? Porque Uhum. os dois acontecem na primeira metade de Câncer, né? Sim, Tanto o eclipse quanto o Mercúrio. Aí sim, tem a história da Paula para ajudar, que ela nos contemplou com a informação de que sim. esse Mercúrio retrógrado ele dura em média 2 a 4 dias a mais, é o mais Uhum. duradouro da média, Uhum. né? Uhum. Com 24 dias. E calhando aí também com o Sol, o eclipse, o 0 grau de Câncer. Então tem Sim. muita questão do não só reposicionar questões, mas embasar as questões do passado, né? Uhum. Desapego, desatar, voltar conversas, voltar assuntos, né? Tem Sim. sempre. E tem a curiosidade de que o Mercúrio retrógrado, num período aí que ele estiver, ele também é propenso a reacender temas de Mercúrios retrógrados anteriores, Anteriores. como o período agora de fevereiro e março, o período agora de novembro, né? De novembro, é. Curiosamente, esses meses foram meses do boom da pandemia, né? Uhum. O primeiro na China, em novembro, e no mundo, em março, né? Então, agora, ele ocorrendo aqui em Câncer, pegando aí Uhum. o Brasil, né? Tá trazendo um tanto esse ápice mais do cidades voltando à condição de alerta, Sim, né? sim. Eu Você li vê hoje Belo Horizonte, a Grande Belo Belo Horizonte Horizonte, já foi, Curitiba, Curitiba, né? Várias cidades já. cidades do E Sul, a gente já tinha falado isso, hein? Podem olhar as lives tínhamos. anteriores aí que todo mundo falou, ah, vai abrir, mas vai começar a fechar de novo. Porque a Sim, gente vem desse bando de retrogradação acontecendo, não tem como você não revisar aquilo que foi mal feito e que está mal feito também, né? Porque é, assim, não foi bem organizado e de alguma forma vai ter que ser revisto novamente, né? E como você falou, né, questão do câncer, né? Voltar para trás, voltar para o passado, ver como é que foi feito, se foi bem feito, se foi mal feito. Se foi mal feito, vai ter que fazer de novo, né?
Sim, e mesmo quem fez assim bem, como você vê, a China, a Nova Uhum, Zelândia, ela voltou a ter alguns casos, né? Lugares uhum, assim que não estava tendo nenhum, né? Então tem aí um contexto também mundano, né? E claro, no Brasil eu fiquei um tanto intrigado uhum. com a questão na política, por exemplo, a gente está sem ministro da Saúde, né, Sim, um interino, entre aspas, e o da comunicação, né, que é tudo atrelado ao Mercúrio, né? Um é regente de uhum. Gêmeos, outro é regente de Virgem, né? Sim, sim. E aí eu fico pensando, tudo bem, se, sei lá, entra um novo ministro da. Ah, e outra, entrou um ministro das comunicações no dia que o Mercúrio estava Tava retrogradando. estacionário, não É, era? Foi no dia 17, né? tipo, muda o ritmo da comunicação, mas É. eu quero ver a conta que vai dar esse Ministério das Comunicações, e eu quero ver a conta também que vai dar desse tempo de Mercúrio retrógrado sem ministro da Educação, né? Da Porque, educação, né? E da porque saúde, né, também, da que você falou. saúde. É. Vamos imaginar que entre o ministro da educação, sei lá, essa semana, semana que vem, vai entrar com Mercúrio retrógrado, Então, né? então. Imagina a belezura que isso vai ser. Não, só se ele tiver um Mercúrio retrógrado no mapa, porque daí a gente, né, é igual homeopatia, né? Você põe as É, potências juntas, aí elas funcionam bem, entendeu? você pega o veneno para curar É isso. da picada da cobra. Pois é. Ô, Gui, mas falando do Brasil, assim, a gente vê que esse eclipse, ele vai ter movimentos, assim, bem significativos no nosso mapa também, né? A gente tem nesse eclipse, né, uma oposição com uma duplinha, que é a Urano-Netuno na Urano, casa Netuno. 11, né, do Brasil, que pega o poder legislativo, basicamente, casa 11 tem outras coisas, mas o poder legislativo tem uma quadratura com Plutão né, que é a que está na casa 2 do Brasil e rege a casa 10, que é o executivo, então aí podemos falar de presidente, mas tem um trígono com Marte também, né, de 9, que rege a 3 do Brasil, então talvez tenha alguns esclarecimentos rodando, mas de qualquer forma a gente vai ter alguma impactação na imagem do Brasil, né? Porque Urano rege a casa 1, o Netuno rege a casa 2, então a gente vai ter questões aí de imagem, de como o Brasil está se colocando diante do mundo, né? Enfim, eu acho que a gente tem alguns movimentos desse eclipse que vão. E fora que tem também tem, né? Esse eclipse quadra o Sol do nosso presidente, né? E faz Sim, conjunção com o nodo dele também, né, Gui? isso, presidente. Tem o é o sul, a 1 grau de câncer, né? Ele tem o nodo sul a 1 grau de câncer, isso. Então o Então, eclipse vai cair bem em cima do nodo sul, fazer oposição com o é, nodo norte e quadrar o sol dele, né? Faz um é. trígono com o Mercúrio dele também. Talvez algumas coisas sejam esclarecidas, eu acho. Assim, será que ele vai conseguir começar a falar direitinho, com mais clareza? Não sei. Não tenho Porém, essa fé também eu não tenho. não. Mas eu É, acho que tem, assim, tem movimento. A gente já tá vendo, né, gente? Só essa questão que aconteceu ontem já tem uma impactação grande. Ah, meu pai tá aí também, viu? Meu pai e minha mãe. Pronto. um grande Minha abraço. ancestralidade tá Um aí. grande abraço à Papai. dinastia. Ginástica de escolar, né? Tão chique, né? Não, brincadeira, pai. Eu tenho uma da minha parte da minha avó materna, né? Da minha avó paterna, que tem ali um sobrenome e tal, que meu pai já investigou e tinha um palácio em Veneza, mas eu acho que assim, a gente é bem parecido. Olha! Não é nosso, não, lindo. A gente era Ah, assim, mas escravinho. poxa, pelo menos uma visitinha na cozinha, né? Para Ah, ler, né? sei lá, um Pois é, meu pai que curte essa história aí. passeiozinho de barco. Ah, Nossa, tem. Pai, conta, pai, fala do Brasil aí. Você- não, tava Eu achando aqui. desviei do assunto. Não, mas uma visitinha em Veneza não era nada mal, Ah, não, tá né? bem propício. Eu acho que eles vão É igual, impedir a entrada dos brasileiros por uns 2 anos no mundo inteiro, mas tudo bem. é igual o Queiroz falou, olha, 20 milzinho assim não era nada mal não, presidente, né? Uma coisa assim. Ah, tava devendo aqui a Fala. data do Queiroz, que era 8 de outubro de 65. O Queiroz, Entendi. ele tem um Júpiter a 1 grau de câncer.
o eclipse pegou o Júpiter dele. Então, cortar as asinhas da liberdade dele, né? Bem Então, simbólico isso, bem hein, Guilherme? simbólico. Aliás, Total. teve o Ah. episódio da Renata Vasconcelos, né? Ampassan aqui, Ah, né? e você também. Olha lá o investigativo, o nosso Sherlock A, Holmes. Ó, pronto, o Sherlock Holmes da astrologia, ele foi olhar o quê? O mapa da Renata Vasconcelos naquele episódio do cara que entrou na Para que Rede Globo. pessoal que não sabe, teve essa história, né? Um cara invadiu a Rede Globo querendo dar os parabéns para Renata Vasconcelos porque era 10 de junho, aniversário dela. Só que tem um problema, ele entrou armado com uma repórter refém, né? Dá uns O parabéns, único, né? Que único, fofo. único problema foi esse, ele entrou armado com a repórter Nossa, refém, que né? medo. E É. o eclipse foi a um grau de câncer, que é onde a Renata Vasconcelos tem Vênus, né? Tem Vênus a zero de câncer, né? Então, foi uma empatia, entre aspas, Sim, foi uma meio atração, né? uma atração, né? É. Tem essa curiosidade. No caso do Queiroz, ele tem Júpiter a um grau de câncer, né? É libriano, tal. O máximo que deu de significativo, até pelo fato também de Júpiter estar um pouco atrelado à questão de leis, né, da parte Uhum. jurídica, então nada mais simbólico do que um mandado de prisão na sua casa, né? Nossa, Então veio na tirando lata, sua né? liberdade, né? Tirando a sua liberdade, ou então, né? E a questão do Brasil, você falou dessa boa posição de Marte. Uhum. Marte é na casa 9, né? Se você for ver, Sim, sim. e Marte está um pouco ligado à força policial, né? Pode ser a Polícia Federal, a Polícia Civil, que andou mostrando Hum, serviço aí na questão da própria prisão do Queiroz, das investigações, né, de estar entrando aí no cerco uhum, dos assuntos políticos. Outra questão é que o Marte é na 9, então a 9 é um uhum. pouco atrelada às leis, né, o próprio Ao Poder Judiciário, Poder né? Judiciário, o próprio Supremo, né? Uhum. Então teve Talvez essa. ganhando força, você acha, Gui, assim, como a gente está vendo agora, tipo, decidindo, querendo, enfim, criar, não, acharam um inquérito lá que eles podiam fazer num regimento interno, quer dizer, super questionável, mas É, enfim, né? pelo menos eles tocaram a questão da fake news, né? Insistiram com a investigação, né? Porque tinha essa questão dúbia também de investigar ou não investigar, né? Do tal do Uhum, gabinete, do ódio lá, né? No Brasil, pega tanto o Mercúrio retrógrado como é que eles pegou a casa 5, opõe o Netuno, uhum, né? Netuno tem a questão da, da questão da própria do próprio Congresso, da própria pandemia, epidemia, né, que é um pouco uhum. atrelado a Netuno, né? Então tem esse detalhe. Outra curiosidade, assim, o presidente também quis meter um pouco o bedelho nas leis de transmissão dos jogos de futebol, por Ah, exemplo. isso eu já não faço a menor ideia. Isso não é meu foco de Porque, interesse. porque é casa 5, né? Casa Uhum, 5. Então, a Globo tem lá um acerto lá com os clubes e o é. presidente quis interferir na lei Pelé em função dos Hum, direitos de transmissão. Então, só um parêntese aí que ficou um pouco evidente essa semana também. E uhum. é, junta aí o Mercúrio retrogradando, né? Então, voltar a assuntos que estavam ali embutidos. A própria prisão do nosso ilustre foi um fato e também outros assuntos um tanto ali debaixo do gabinete da mesa, podendo vir aí, né? Podendo ver ser investigado. Ah, como Netuno rege a 2 do Brasil, o eclipse foi do lado oposto, isso impacta a Uhum. questão da Da economia, economia. essa Uhum. coisa do rever benefício, Sim. de, né, ser tanto, E ser dessas tanto, fraudes também, né, que dessas. aconteceram, né? E aí um monte de gente que não tinha direito recebeu, então eu acho que eles vão revisionar isso também, começar, tem que passar um pente fino nessa história, né? Porque é Sim, inacreditável, é né? inacreditável. É inacreditável, assim, que diante de tanta dor e angústia, ainda pessoas e eu acho que tentam se locupletar, né? Hoje eu vi algumas questões de fraude nesses aplicativos de tipo o iFood da vida, né? Então, assim, várias fraudes acontecendo com os entregadores.
E o que é justamente eu acho que tem um pouco a ver com esse movimento também Marte-Netuno, né? Que fica essa coisa meio enganosa, a gente não tem muita certeza, né? E aquilo que parecia certo não é tão certo, então você tinha segurança naquele aplicativo, e aí o aplicativo não funciona. Não tô falando mal, pelo amor de Deus. Eu tô falando que assim, É existe uma vulnerável, propensão para fraudes, é né, no vulnerável, geral, e a com gente tem que tomar certeza. muito cuidado, né? Porque infelizmente as forças do mal atuam e atuam bem, né? Então, as pessoas aproveitam esses momentos para poder também se valerem da fragilidade humana, né? Isso é muito triste, né? Eu acho. Gera uma vulnerabilidade, né? E tem todo também um contexto de tanto Netuno como Urano, né? Essa questão da própria imagem do Brasil, né? Que Sim. fica, que fica no epicentro da história, né? Uhum. De tudo ocorrido. Então tem um eclipse acontecendo, opondo Netuno, opondo Urano, que é regente do ascendente, né? Uhum. E aí, qualquer que considere ascendente em aquário, ascendente em peixes, o eclipse está opondo qualquer que seja o ascendente. Então isso tem essa questão, né? É Aí isso, no, vê muitos golpes, muitos crimes pela internet, e é, aí a gente tem que se informar e, enfim, né, e tomar cuidado mesmo, né? O único problema que eu acho que acontece maior que me incomoda é porque isso só aumenta o medo, né? Porque assim, tem muita gente precisando trabalhar e aí tem muita gente que realmente, como o Gui falou antes, né? Que tá fazendo, né, tá se lançando, né? Fazendo compras, né? Pela internet, essas coisas estão funcionando super bem. Aí as pessoas estão dando emprego para outras pessoas, começam a ficar com medo, começam a não comprar mais, né? Online. E aí acabam travando, né? Mais uma vez essa questão econômica. Então, enfim, eu acho e que todo modus operandi financeiro, né? Envolvendo aí. Embora, assim, a gente fica um tanto suscetível ao que vem de fora também, né? Então, por exemplo, às vezes Uhum, a bolsa ela ganha um up ou ganha um down pelas notícias que vêm de fora, né? Então, uhum. isso envolve aí também uma condição do estrangeiro, né? Uma condição aí que eventualmente pode impactar esse tema um pouco aí do Marte, né? Um pouco aí do Marte que Marte do Brasil é na 9, né? Uhum. Então, tudo que vem de fora, de certa forma, tudo que vem do Do estrangeiro estrangeiro. vai influenciar. Teve a questão se não me engano, a taxa de juro teve queda, né? Em função para tentar controlar um pouco essa Uhum. questão econômica, enfim. Uhum. E tem a história do mapa do presidente, né? Que independe. Eu tava olhando aqui agora. Olha, eu tô me segurando para não interromper o Guilherme hoje, tá, gente? Eu tento, viu? Sintonia mental. Mas tem porque o mapa do presidente ele tem umas 3 versões, né? A Não, gente, além isso, né? Só para começar, né? para Porque começar, o Gui me mandou um artigo super interessante do Fernando Fernandes, né? Da o da Constelar. Constelar, Que foi essa, quando eu acho que o Bolsonaro virou candidato, então a gente, né, todo mundo começa a investigar os cogitado. mapas, né? E É, aí, assim como o do Lula, da Dilma, do Bolsonaro, é mais um que assim não se tem certeza do horário de nascimento, não se tem certeza se foi naquele dia ou se não foi. E aí fica assim, né, uma loucura para tentar entender e achar se aquele mapa tá certo. E o Bolsonaro, a princípio, tem 3 mapas, então já não é. ajuda muito, Se né? não me engano, eu acho que o único presidente que tinha um mapa certo era o FHC, que é aqueles Ele, o gêmeos. Temer, né, que eu li lá, o Ele Temer, tem, o FHC e o Sarney. e o Parece que Sarney. também tinha, É, tinha um mapa mais certinho, tinha um mapa assim. mais certinho, que de resto, né, todo Já um começa torto do mapa, né? A pessoa nem tem mapa, já começa, ninguém sabe que ela nasceu, né? um balaio de gato, né? Porque o Bolsonaro foi Bem coisa de escorpião na 10, né? O executivo o o nosso embutido, executivo. né? Ele nasceu dia 21 de março, mas ele foi É, registrado 10 meses depois, né? é, E aí não tinha um horário na certidão, enfim, essas coisas que muita gente vive, né? sim. E eu e o Gui, Maris. Maris, Maris. é,
A gente estava conjecturando qual que A a gente gente tá, achava a que gente era o tava, certo. a gente estava Mas eu não sei. especulando, a gente estava especulando os dois. Por exemplo, É. tem a versão da certidão que dá o Uhum. ascendente em Câncer com Que eu não Júpiter, acho. Júpiter Urano lá, né? Eu tenho dúvidas Eu sérias também acho sobre que isso. não. Porém, se considerar esse, o eclipse caiu por Câncer, então pegou um pouco a questão do antepassado dele, né? Os elos, de certa maneira, o Júpiter Netuno ali, Júpiter Urano, perdão, conjunto, ele teria essa questão da imagem exagerada, enfim, Uhum. o eclipse pegando ali, impactando eventualmente a suposta identidade dele, né? Uhum. No caso do ascendente em peixes, essa questão do eclipse cairia na casa 5, que seria os filhos, né? Sim, é. Então isso daria um E aí indicativo esse eixo nodal dele, nesse segundo mapa que o Gui falou, estaria na casa 4. Então, que é o assim, o nó começo do de norte Câncer. é isso. Então, assim, justamente nessa questão, né? Se a gente for pegar como uma questão kármica, a questão, né, que trava é justamente o que vem da família, né? E o que ele tem que evoluir é justamente no propósito de vida dele, que seria a casa 10, né? Porque, querendo, gostando ou não, ninguém chega a ser presidente se não tem alguma força que o leve para isso. Você pode gostar dele ou não gostar dele. Mas ninguém, não é comum uma pessoa ser presidente, certo? Assim, eu vou ser presidente, eu quero ser presidente. Não, meu filho fala isso, mas assim, entre ele querer e ele virar presidente do país, aí, assim, é É muito um processo. diferente, certo? Ele Só quer ser que o presidente aqui em casa, ele tá tentando abrir a porta agora aqui do quarto, mas tudo bem. Então, assim, eu acho que tem uma força quando você tem um nó do norte numa casa 10, né? Porque você é, vai para esse lugar. Mas, enfim, são suposições, né, Guia? Certeza, a gente não tem. A gente vai tentando pegar né, nesse mapa, nesse segundo, tem um Júpiter Urano na casa 5. Então, ele tem vários filhos, ele tem filhos de mulheres diferentes, né? Então, assim, pode ser um indício de que está certo, mas a gente também não tem certeza. O que a gente sabe é que esse eclipse faz uma quadratura com o Sol dele. Isso é fato. é, Independente da posição que esse Sol esteja, né? e ele tem, né, o Mercúrio em Peixes, que é algo certo, né? Então Uhum, a comunicação dele é sujeita a chuvas e trovoadas, né? Então, justamente. uma hora é aquela Ela coisa flui de conforme o que ele capta. Por isso que vocês percebem que, assim, ele tá ali, ele vai fazer um pronunciamento lá para os jornalistas, né? E aí ele tá certo do que ele vai falar. De repente alguém solta alguma coisa, já muda completamente o que ele ia falar. Por quê? Porque é, ele emocionalmente se envolve e ele manda aí um a cala a fala boca dele sem, já sai de qualquer jeito, já sai emocional, já sai manda um cala a totalmente boca sem fora de cerimônia. foco, né? É, Isso é muito Mercúrio em Peixes, né? Porque é. o Mercúrio em Peixes faz a pessoa falar e pensar muito pelo que ela capta, pelas sensações, né? Do momento, então acaba que ele pode até ter uma tendência a ter um foco, alguma coisa, mas quando ele vê já falou, emocional já atrapalhou a fala, já, né? E aí, para Já um se orador, dispersa, né, é difícil. exatamente. É bem Acaba dispersivo. dispersando, acaba. Exato. Porque para uma pessoa que tem que se comunicar muitas vezes, até brinquei com o Gui, né? Esse Mercúrio em Peixe funciona muito bem para artistas, para poetas, para músicos, né? Porque é possível essa subjetividade, mas para uma pessoa que tem que ser muito assertiva, é muito difícil mesmo, porque tudo se mistura ali nos pensamentos, né? É. Então, assim, Sem filtro, né? Como a sua mãe aí disse, né? Então, assim, pode fazer é, um drama, né? Também. também E, exagera, né? A fala tem esse tom emocional, né? é, Ela. e o Mercúrio está num exílio, né? Porque ele é um regente de Virgem também, ele está no signo Uhum, oposto ao que ele rege, que é Peixes, né? E uhum. assim como acontece quando o Mercúrio está em Sagitário, né? Às vezes a pessoa ela fala mais do que ela sabe, ou então ela entra num contexto de informação em que ou só ela sabe e ela está um tanto fora da casinha só por pelo fato de só ela saber, né? No caso de Mercúrio em Peixes é isso, é questão das vezes de querer propiciar um tom, né? E ser entendido de outra forma, né? De outra maneira É, emocional. Sai do foco é, emocional, sai né? do foco, é. E o que E, mais, Gui, que você acha aí que a gente tinha que falar? não, o eclipse, o nodo, né? Uhum, O eixo nodal dele, sim, Capricórnio, câncer, né? Capricórnio, Câncer, significa que os eclipses aconteciam
quando ele nasceu, no eixo Câncer-Capricórnio. Então ele está num ápice de retorno nodal, né? Ele está 55 para 2020, ele está no 65, né? Então, é uma das idades ali que está terminando um retorno de nodo dele, né? Então, isso também é como se trouxesse à tona questões dele ou da família dele, né? Essas questões ficam no baú, né? O eclipse dá uma amplitude para os temas associados a ele, né? Se for casa 12, questões do que está atrelado a segredos e a questões do que ele, de inimigos ocultos, por exemplo, dele, né? E se for casa 5, vamos jogando aí com os dois mapas. Se for a casa 5 ou casa 4, né, que é o começo de Câncer, a questão família, né? A questão das bases, né? De temas antigos dele. Então isso é algo que deve impactar, deve dar uma mexida aí, né? Sim. Tem essa curiosidade. Eu acho que assim, a gente, né, no nível pessoal, quando a gente fala de eclipse, né, a gente sempre, e a gente tá entre dois eclipses de novo, né, porque a gente vai ter um próximo dia 5 de julho, é muito esse momento, né, ainda mais nesse eixo, né, de Câncer e Capricórnio, a gente vai entrar nesse momento de rever questões, né, de reacertar algumas questões da família, desde o começo do ano que a gente vem, né, agora na quarentena, mais dentro de casa, arrumando estruturas. Então agora eu acho que é uma finalização disso, assim, né? O que a gente já percebeu, por exemplo, que veio desde o começo do ano e que agora a gente tem que finalizar e que é assim mesmo, então vamos administrar que é desse jeito, né? Porque a impactação da quarentena, ela já aconteceu, né? O susto, né? O vucu-vucu da quarentena já aconteceu, né? Então agora é um revisar assim, o que funcionou, o que eu percebo que funcionou bem, né? O que eu tenho dificuldades ainda, mesmo vivendo nesse modus operandi diferente. Então a gente vai fazer eu acho que um olhar, né, para aquilo que funcionou bem e que a gente quer que permaneça, né, por mais tempo, e aquilo que a gente percebeu que está sendo muito difícil de administrar nessa quarentena e que talvez a gente precise aí revisar, né? Ele nasceu dia 21 de março, o Gabi. Isso, De 55, então, isso mesmo. Aí tem as versões, né? Se alguns consideram 5 ou 5:30 da manhã, que dá uma base pisciana. Tem um que deu uma versão 7:20 da manhã, que seria Ares. E tem a versão da certidão. Tem 4 mapas, né? E tem a versão da certidão, que deu 14:45, né? E essas versões são todas por quê? Porque ele deu entrevistas diferentes para pessoas diferentes. Então, foi nesse apurar, assim, para tal repórter ele falou tal horário. Aí, e a única que não veio dele foi a da certidão. A única que não veio dele, que provavelmente eu acho que está errada, né? Porque acho muito difícil o pai lembrar o horário, ele era o 3º filho já, né? Então, naquela época não se ligava muito pro horário, enfim, foi lá perto do meio-dia, foi lá perto das 7 da manhã, né? Não era uma coisa muito certeira, assim, né? Enfim. Tem uma curiosidade, você ia falar? Não ia. Não ia, não. Tu deu um oi? Que milagre! Você não ia falar? Não ia, tava só te escutando. Não, você sabe que eu tava pensando no mapa americano, né? Porque o eclipse, os Estados Unidos é uma nação canceriana, né? Do 4 de julho. Acho que o Sol aqui é 13 de Câncer. 13. É. E o eclipse pegando Vênus, pegando Júpiter. Pegando Vênus Júpiter dos Estados Unidos, né? Eles têm Vênus e Júpiter também ali em Câncer. Vênus é regente de Touro, da casa 6 deles, né? Se considerar o Sagitário de ascendente. Né? E com Mercúrio retrogradando, pega ali Sol, pega ali Júpiter, o Sol é regente da 9, o próprio Júpiter também. E eles estão num momento ali da definição das eleições, né? Do pleito de eleições. Pelo que eu andei ouvindo,
Olá, ó o Pelo que, cocôzinho. Pelo... pelo que eu andei ouvindo, o nosso Trump ele está 13 pontos atrás já. Ah, Então, é? é, pelas pesquisas, o Trump já anda 13 pontos atrás. Então, assim, é algo a se observar, porque isso pode dar um formato, até em função de tudo que ocorreu aí Uhum. na questão Esses últimos. americana, Uhum, né, esses últimos uhum, tempos, uhum, foi muito intenso. Assim, o último eclipse lunar ali pelos 15 pegou o eixo Sagitário Gêmeos, né? Pegou ali bem o ascendente. Então a imagem americana ficou uhum. muito, né? O Jory aí tá comentando. Então isso ficou bastante elucidado aí na imagem da ética, da justiça, né? Que foi bem a questão do último eclipse em Sagitário, Foi a né? 15 de Sagitário, né? Que pegou o Marte, Jun- né? Um pouquinho, né? juntou o Eles têm Marte a ascendente, vinte e um opôs o Marte, né? não é uma conjunção, mas sei lá, É, tava mas tava por ali, né? pegou o eixo, né? Tava no perto. Pode ter incentivado justamente essas manifestações também, né? Assim, de agressividade, né? De combatividade que a gente viu, todas essas manifestações, né? Podem ter sido atreladas também a essa mexida do Marte, né? Dos Estados Uhum. Unidos, né? Sim, é. A Gabi está perguntando se o Bolsonaro e o Trump são almas gêmeas. Então, o Trump, ele é geminiano com ascendente em Leão e ele tem Marte no ascendente. Então, por isso que o Bolsonaro é um tanto apaixonado por ele, né? Aquela coisa, né, do pistola, né, meu brother, né? Apesar do Trump já ter dado umas ignoradas bem sérias nele, né? Então, isso tem um pouco aí com essa questão da imagem marciana, pistola que o Trump tem, né? Então, sobre a economia de 2021, a safra recorde. Ela perguntou primeiro quem que perguntou? Qual a Qual a ordem que órbita que você vocês confere consideram para as influências? dos eclipses? Então, qual a órbita vocês consideram como eclipses? Olha, conjunção e oposição, eu acho que dá para considerar Do- uns 5, 7 graus. Eu Tem, também acho. acho que uma orbe maior, né? Acho É, que, é. acho, acho que dá para ter essa ideia. Uhum. 2021 será Crise econômica, o safra. poder nos Estados Unidos em 2022. Eu acho que o ano que vem, provavelmente a gente vai sentir muito Alô, essa. alô, Ai, o Gui deu alô. uma travada aí, peraí, gente. Alô, meu áudio tá bom Voltou. aí? Voltou, Voltamos. voltou. Que deu uma Então, travada. Foi, ó, é a crise do eclipse. crise Já tô econômica impactando. do poder Eu dos acho Estados que o ano que Unidos. vem vai ser um reflexo muito nessa área da economia, né? Para tudo que está acontecendo agora, né? Então, tem um porém aí que, assim, uma coisa é safra, uma coisa é questão de alimentos, né? Porque no Brasil também está tendo safra legal para as coisas, né? Uhum, Agora, para uhum. outros setores da economia que contrabalanceiam a média da economia, tanto do Brasil como mundial, tá caótica, né? Porque Sim. a conjunção Júpiter-Plutão, ela aconteceu em 2008, na Uhum. crise americana, a crise Na crise imobiliária americana. americana. E ela aconteceu em 29, né? Uhum. 29 não, em 18, na época da gripe espanhola, Espanhola. né? Acho que teve um Uhum. Júpiter-Plutão ali, em uma dessas épocas. Então, um foi conjunção, uma época foi conjunção, outra época E foi outra foi oposição, eu acho. oposição, isso. Então, de alguma forma, é sentida, né? E agora está Uhum. tá rolando de novo Júpiter-Plutão. Então, Essa combinação Júpiter-Plutão sempre mexe na economia, né? Assim, pelo é, menos pelos históricos todos que a gente vê, né? e essa 2020 é mais especial ainda pelo fato do retorno de Plutão em Capricórnio, que é a primeira vez que Plutão Uhum. passa por Capricórnio depois da independência americana, nesse grau de 26 e 27. E Hum. eles têm Plutão em Capricórnio 27. Então, não à toa, está sendo a Ah, sim, maior Está sendo a é verdade. maior baque dos caras, né? O maior baque deles. Uhum. Então isso Uhum. pode influenciar na própria questão do poder, né? Cabe ver aí o desenrolar das questões, né? Eu acho que o legal da gente ver esses movimentos é que a gente vai vendo a história acontecendo, né? Que é a história que Sem a gente está dúvida. vivendo, porque a gente estuda, né?
todos esses aspectos que já aconteceram, que a gente muitas vezes nem vivenciou, Ou e não agora lembra. a gente está vivenciando e está sentindo justamente isso acontecendo, né? E isso vai ser história A também. Beth. Então, a Beth entrou. Ai, tem muita gente legal aqui. Um beijo para todo mundo que está aqui na Beijão. live, né? É, né? Viu, Mas Gui? o que você Ah, disse é, fala. não, o que você disse é certíssimo. A gente está tendo uma aula de astrologia na prática com o céu, né? Muito, A gente está muito. decifrando nitidamente o que o céu está acontecendo, né? Como é que é? É, E no caso do mundo agora está voltando para dentro de si. Como assim? o Explique-se, mundo, Antônio. o mundo agora Explique-se. está voltando para dentro de si. Então, aí a questão é que cada um tem um mundo dentro de si, né? Então, assim, não é necessariamente alguns são vazios. Então, dentro de si, para uns Não pode ser tem bem nada, vazio, né? É para aquela, outros. eu acho que assim, é uma grande chance para gente que tem oportunidade, né? Claro que a gente já vem falando essa metáfora assim, cada um tem o seu barquinho dentro do tsunami. Então, assim, para quem tem oportunidade e tem às vezes o privilégio de poder parar, de poder refletir, de poder estudar, tá sendo assim magnífico, porque a gente está tendo uma aula de autoconhecimento, de busca de interesses, né? De estudos mesmo. A gente que é astrólogo está estudando bastante e está conversando mais, né? Eu acho que a gente até está trocando mais ideias, está conhecendo novas pessoas na nossa área. Então, está sendo muito rico para a nossa profissão, por exemplo, esse momento, né? Mesmo que seja um momento de crise, né? Mas isso Sim, não está igual para todo mundo. Então, assim, eu acho que para algumas pessoas realmente está sendo um momento muito impactante, mas mesmo assim eu acho que a gente tem que sempre não perder a fé e saber que é um ciclo, né? E esses ciclos já aconteceram na história do nosso planeta. Então, sim. a gente está passando por uma crise, né? Como outras pessoas lá em 29 passaram, como as pessoas que viveram a Primeira e Segunda Guerra Mundial passaram, né? Que a gente estuda, né, como história, mas a gente tem gente que vivenciou isso. E a gente está vivenciando uma crise, uma pandemia, né? Ontem eu estava vendo até um jogador. Ah, você que gosta de futebol. Ah, eu também vejo o Globo Esporte às vezes. Eu não sei o nome dele, tá? Mas o cara, ele vive. É um jogador brasileiro que vive na Coreia do Sul. E que ele estava, assim, acho que foi o primeiro país que voltou, né, a ter campeonato, e ele fez o primeiro gol depois da pandemia, né? Então falaram que ele era o artilheiro do mundo, porque ele só tinha ele jogando, Ótima, né? Não, mas muito bom. esqueci o nome dele. O cara é super bom, gente boa. E ele tava falando lá no SPTV, sei lá, na hora do almoço. É, E aí perguntaram acoplar. como é que ele tava vivendo lá, né? Como é que estava sendo lá. Ele falou: olha, a Coreia já é um país super acostumado com epidemias. Então, ele já. Ah, Júnior Negrão, é isso Júnior mesmo. Negrão, é. Isso. Júnior Super gente Negrão. boa, cara. E aí ele falou isso. Esse país, o país que eu estou, já está acostumado. Então, ele já tem, claro que a gente tem a cultura oriental, que é muito diferente do ocidental. Mas eles já estão acostumados, então eles já têm protocolos para vivenciar. Então, quando Sim, eles você, né, isso é saem, uma saem de. metáfora. Então, assim, É. quando você já tem o protocolo, você vivencia aquilo com mais agilidade. Quando você não tem um protocolo, como é o nosso caso, a gente nunca viveu uma situação dessa, né? É. Não nessa magnitude. Então a gente tá passando mais, é óbvio, né? É, Acertos e erros, né? lá Assim, quando tem uma epidemia de gripe, por exemplo, num mês, eles já saem de máscara, já é já natural. saindo. Foi isso que O ele próprio, falou. Ele o falou aqui, próprio Japão, é. isso, aqui alguém com gripe, ela não manda o filho para a escola, né? Ele É, já é põe automático, já taca já é máscara, automático, já fica porque em eles casa. é isso, né? E países também que viveram guerras, né? A Europa toda viveu Sim. guerra. Então, nesse momento, eles têm um pouquinho mais de segurança para fazer a restrição que eles precisam fazer. Guina, a gente tem 2 minutos só, tá? Então, por isso Opa, que talvez para eles falar assim, lockdown, fique em casa, eles têm a memória, e aí foi até a gente pode usar as constelações, de restrição. Nós não sim. temos essa memória. Então, para a gente é muito mais complicado falar, fique em casa, não sai, entendeu? Porque E a o gente não tem essa Brasil, memória e a gente vai ficar passando mais, é natural. o Brasil é lua em Gêmeos conjunto a Júpiter, né? Júpiter, Então é um povo um pouco que precisa ter uma base da referência estrangeira, muitas sim. vezes, né? Das Sim, a gente é informações um que vêm de país fora. novo, né, também. A gente tem histórias, mas algumas vivências a gente não tem. A gente está tendo agora. Então, como diz o Alexandre Xuxa, nós somos
um país adolescente. A gente está É, amadurecendo, então a gente está tomando cabeçada. E exatamente. nós estamos nesse momento do país e estamos vivendo isso, paciência. Sim. Gui, tá acabando a nossa live, amor. Ó, queria Não, te agradecer obrigado. muitíssimo mais uma vez. Eu e Gui voltaremos, porque assim, o povo gosta, né? Desse moço, ele O é povo tudo de gosta da bom, o povo Camilova. gosta. Eu também, eu faço parte de Ah, pretenders mais essa também. elegância, a elegância Vênus capricorniana é indispensável. Eu não venho com Fino, né? essa. Chicona, Então, chicona, como diria um amigo meu. chicona, super chicona. Então, brigadão para vocês todos que estiveram aqui com a gente. Obrigado, Vamos gente. testar, entendeu? E a Vamos gente volta cestar, numa relaxar. próxima oportunidade. Aí a gente vai Numa, pensando em fazer, né, Gui? numa A gente tá próxima sempre... pandemia. Numa Não, próxima, pelo amor de Deus. A gente volta no num próximo próximo alunação. tema. Pronto. Um tema bombástico, joia. Obrigada, gente. Obrigado, Beijo para querida. vocês. Tchau, tchau. Beijo, Até Gui. mais. Beijão.